Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes. Começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média, nos 1530. Portanto, devido às circunstâncias causadas pelo coronavírus, este é um programa especial, um pouco fora de vulgar. É um programa que foi gravado com antecedência e, portanto, hoje, sexta-feira, não há perguntas, mas temos aqui muitas perguntas já de ouvintes. Eu sei que a Mayra também tem umas perguntas que chegaram mais tarde. Hoje o nosso convidado é Júlio Candeeiro. Ele é o diretor da Mosaico, uma organização de direitos humanos de Angola, e, portanto, é isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos falar da situação dos direitos humanos em Angola. Nós sabemos que há um relatório que está prestes a ser divulgado. Talvez possamos falar um pouco sobre isso. O Júlio Candeeiro, diretor da Mosaico, Organização de Direitos Humanos. Júlio Candeeiro, está-me a ouvir, não é? Boa noite, João. Boa noite, Mayra. Estou a ouvir-te muito bem. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, voltar ao Angola Fala Só. Obrigado pelo privilégio e o convite. Muito bem. O prazer é todo nosso. Júlio Candeeiro, portanto, direitos humanos, antes de irmos àquele relatório que eu mencionei há pouco, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte, e vá lá, era a pergunta que eu lhe também iria fazer. Mas este ouvinte, Miguel Baião Xissola, ele diz que não compreende bem o significado da palavra direitos humanos e gostaria que falasse um pouco sobre o tema. A pergunta, vá lá, a minha é esta. Nós, geralmente, quando falamos de direitos humanos, o que imediatamente nos vem à mente é o direito à expressão, o direito à associação, às reuniões, a liberdade de imprensa, a liberdade de movimentação. Mas hoje há quem acrescenta isso outras coisas, como acesso à educação, acesso à habitação, acesso à saúde. Como é que vocês aí na Mosaico veem os direitos humanos? Ok, muito obrigado. Esta é uma pergunta boa para começar o nosso programa. De uma maneira simples, podemos dizer que os direitos humanos são aquele conjunto de direitos, de coisas devidas às pessoas, ou coisas a que as pessoas têm direito, por serem pessoas, independentemente da sua condição social, do lugar onde terão nascido, da cor da pele. E este conjunto de direitos são humanos, porque sem eles, a vida de uma pessoa deixa de ter esta noção, este toque de dignidade humana. Se a gente lhe retira este conjunto de direitos, a pessoa passa a valer tanto quanto um animal qualquer. Aliás, porque ainda os animais têm também os seus direitos. Portanto, é aquele conjunto de direitos que são devidos a toda a pessoa, independentemente das condições que mencionei, e sem as quais a vida de uma pessoa não tem dignidade nenhuma. E no centro da palavra dos direitos humanos está justamente a noção, o conceito de dignidade, que tem a mesma raiz que divindade. Para os que acreditam na história, na criação, segundo a Bíblia e outras religiões monoteístas, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem um toque divino nele. E é isso que nós devemos respeitar. Agora, claro que não estão só confinados neste pacote de direitos, os chamados direitos civis e políticos, que são aqueles de gozo individual, que a pessoa sozinha pode usufruir, como o direito à liberdade, direito à vida, direito a não ser julgado sem uma causa formada, direito à defesa. Mas nós temos também um conjunto de outros direitos, os chamados direitos econômicos, sociais e culturais, que são tão fundamentais quanto
os direitos civis. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 25, diz que todo ser humano tem direito a uma qualidade de vida que lhe permita a ele, aos seus, ter uma vida, lá está, considerada normal, com alguma dignidade. E por isso, por exemplo, a educação é um direito humano. Uma pessoa não pode usufruir da liberdade se ela não está instruída, não pode ler, não pode ter acesso à informação para poder participar de modo consciente. A saúde, o meio ambiente, a segurança social, a proteção na velhice, o patrimônio cultural, o ambiente, tudo isso são outros tantos conjuntos de direitos tão importantes quanto aqueles que nós gozamos de modo individual, que, infelizmente, aqueles para os quais nós tendemos a reduzir o discurso dos direitos humanos, né? Muitos estados dizem, mas aqui ninguém é preso. Tá bom, mas se tu não dás educação, não dás saúde, estás a violar de igual modo e com a mesma intensidade os direitos humanos. Muito bem. Então, eu já tenho aqui, portanto, como eu lhe disse, tenho aqui várias perguntas de ouvintes que mandaram com antecedência. Eu vou começar com este ouvinte, o Valentino Pena. E ele quer perguntar qual é a estratégia que a Mosaico tem para, portanto, abordar esta questão dos direitos humanos junto do governo. E eu aproveito aqui para acrescentar uma. Vocês têm interação com o governo e qual é a reação do governo? Portanto, aos vossos pedidos ou às vossas opiniões. Obrigado, ouvinte Pena. A nossa estratégia é uma estratégia de construção de pontes, baseada na evidência. Os direitos humanos são uma questão sensível, política, urgente, mas precisam de ser abordados com evidências, com factos. E a nossa estratégia é de não nos pormos ao serviço do governo. Nós não estamos para servir os interesses do governo, mas nós não estamos fechados ao trabalho com o governo se este trabalho vai na linha da promoção e defesa dos direitos humanos. De igual modo, temos toda a liberdade e fomos muitas vezes, continuamos a sê-lo, bastante críticos e duros quando o governo viola os direitos humanos. O governo ou qualquer outra instituição. Portanto, a nossa estratégia é de juntar o máximo de parceiros quando se trata de promoção e defesa, quando os direitos estão a ser verdadeiramente promovidos e defendidos, não nos importa quem é o ator que está do outro lado. Da mesma forma que não temos problema nenhum de dizer ao governo ou qualquer outro parceiro da sociedade civil e criticá-lo quando ele está a violar os direitos humanos. E um elemento importante da nossa estratégia é trabalhar com as pessoas e não para as pessoas. E, no fundo de tudo, está a ideia de que, em última instância, as pessoas, o nosso povo, deve ser o nosso primeiro foco. Por isso, se o governo faz bem, ele tem que ser apoiado, tem que ser elogiado, tem que ser apoiado, nós temos que trabalhar com ele. Quando ele falhar, nós temos de vir criticá-lo e apoiá-lo. E dar-lhe, indicar o caminho a propor. Portanto, essa estratégia de mostrar evidências, de não só criticar por criticar, porque é o governo, mas criticar com provas, e este é o novo desafio à sociedade civil angolana, é apresentar propostas, caminhos, saídas, porque é muito fácil criticar. Isso todo mundo faz. Não basta criticar, é preciso também, para além da crítica, apresentar caminhos. E essa é a nossa estratégia. E qual é a vossa relação com o governo? Como é que o governo reage a isso? Tem reagido bem? Infelizmente, ainda a nível do governo, as relações não são institucionais. As relações na relação com o governo angolano são, infelizmente, ainda fundadas na relação interpessoal. Quando tem um ministro sensível, um determinado setor é aberto, é mais dialogante, e sentimos nas questões institucionais o toque
pessoal. É verdade que isto acontece em qualquer estrutura organizacional, mas é preciso que o diálogo não fique na figura do ministro, dos secretários de Estado. Portanto, esta ainda continua a ser a prática, infelizmente. Então, ainda há muito caminho a fazer no sentido de termos abordagens de direitos humanos com acordos ou desacordos, mas que sejam institucionalizadas e sejam baseadas em evidências, em factos, e não coisas que se belisquem ou se deixem levar pura e simplesmente por relações interpessoais. Muito bem. Agora eu vou-lhe fazer uma pergunta geral, que é, portanto, esta é a pergunta da praxe, digamos assim. Houve uma mudança de presidente em Angola, portanto temos o presidente João Lourenço, e toda a gente reconhece que houve algumas modificações em termos de, uma liberalização, não é? Melhor informação, mais liberdade de crítica. Mas vocês, como organização de direitos humanos, como é que vocês veem a atual situação de direitos humanos em Angola, na generalidade e em comparação ao que era anteriormente com a presidência de Eduardo dos Santos? Eu penso que é natural que esta pergunta surja e também é muito fácil responder a ela. Ou, pelo menos do ponto de vista comparativo, temos avanços que vale a pena remarcar, vale a pena celebrar. O presidente João Lourenço teve a coragem de descompressionar um bocadinho o espaço político. Portanto, o gozo de certas liberdades é muito maior no seu período do que quando era na presidência do engenheiro Eduardo dos Santos. Mas nós vemos com preocupação um certo regredir e uma certa frustração das expectativas criadas à volta dos primeiros meses, do primeiro ano de vigência deste executivo. E temos alguns pontos que servem de exemplo para o que estamos a afirmar. Por exemplo, o setor da comunicação social foi dos mais abertos nos primeiros meses e vemos-lo agora fechar-se, a adotar uma postura de controle de informação, muito elogio ao chefe. Se não nos cuidarmos, estamos a voltar à era da bajulação, à era de louvores desnecessários e nefastos até para a figura do presidente. Um outro exemplo é a questão do próprio espaço de exercício da cidadania. O presidente deu, pelo menos do ponto de vista do seu discurso e com a ação de certas práticas, recebendo membros da oposição, abrindo rádios que antigamente estavam impedidas de emitir, deu sinais claros de abertura. Mas nós não vemos esta abertura a ser institucionalizada ou pelo menos ser seguida quanto mais distante estamos da periferia. Se é verdade que nós, os cidadãos em Luanda, temos alguma liberdade de expressão, de manifestação, quanto mais distante de Luanda, nós sentimos este espaço não aberto e, em alguns casos, a fechar-se mesmo. Não faz muito tempo que tivemos detenções em Cabinda, tivemos manifestações impedidas em alguns pontos do país, e nós próprios, como um mosaico, às vezes querendo fazer um estudo, damos a conhecer a uma administração, a um governo provincial, e é preciso esperar meses para, até nem é preciso autorização, mas vemos que os agentes da administração pública não estão dispostos a prestar a informação devida ao cidadão. Temos, por exemplo, outro exemplo, o caso da violência policial. Tanto o presidente proclamou liberdades, deu garantias aos cidadãos
que tardam a ser vistos na prática em certas instituições chaves para o exercício da cidadania, e uma destas instituições do Estado que marcam o barômetro da cidadania, dos direitos humanos, de um Estado verdadeiramente democrático e de direito, é a polícia. Tanto a brutalidade, a violência com que a polícia tem gerido a sua relação com os cidadãos neste espaço da pandemia, mas não só, são alguns dos retrocessos ou de alguns pontos fracos que nós notamos na vigência do mandato do presidente João Lourenço. E um último exemplo, porque podíamos citar vários, é claramente a questão da corrupção, que ainda vai fazendo vai dando ar da sua graça em certos locais, e vemos reações tardias do presidente. Depois as investigações chegam sempre muito tarde, pelo menos chegam, já esse é um sinal digno de realce. Houve mudanças que foram efetuadas porque a sociedade reagiu, por exemplo, a famosa clínica dentária e os famosos ginásios para o parlamento a nível do OGE. Se é verdade que isto chegou tarde e denota uma certa falta de estratégia econômica a longo termo, também não deixamos de louvar a coragem do presidente dar orientações de mudanças, né? Embora tarde, mas as coisas mudam. Então, nós temos este desafio de, por um lado, não deitar o bebê com a água do banho, reconhecer o caminho feito, porque em direitos humanos nós temos de saber fazer isso, mas também reconhecer que, sobretudo, a nível dos direitos econômicos, sociais e culturais, a nível dos direitos, por exemplo, das comunidades expostas à indústria extrativa, neste desespero por ter dinheiro, porque estamos em crise, ainda há muitos direitos que continuam a ser violados. Portanto, estes pontos mancham, vamos dizer assim, o bom começo do presidente João Lourenço e do seu governo. Olha, eu tenho aqui duas perguntas de dois ouvintes diferentes sobre um aspecto em que você tocou. Uma pergunta é do Dionísio Mufuma e outra é de um ouvinte que se identifica como Iconoclasta Man. Mas, de qualquer maneira, as perguntas versam precisamente esta questão da polícia. O ouvinte Dionísio Mufuma pergunta como é que, do seu ponto de vista, você entende esta forma de atuação da polícia de Angola? Vá lá, este desrespeito para com os cidadãos, agressividade. E o ouvinte Iconoclasta Man, portanto, é a mesma pergunta, mas com um exemplo bem claro, que é, portanto, a tentativa de assassinato, ou pelo menos o baleamento do ativista Jorge Kisek, no Uíge, e também a morte do Dr. Silvio Dalla, que, bem, nós ainda não sabemos ao certo o que é que se passou. Mas, de qualquer maneira, vá lá, a primeira pergunta do Dionísio Mufuma, como é que você explica esta atuação dos agentes da polícia? Difícil. É verdade, bastante difícil. Nós temos estado... Eu tenho aqui um exemplar de vários estudos que vamos realizando sobre o acesso à justiça. E Angola é um Estado, pelo menos do ponto de vista formal e de projeto, um Estado democrático de direito. Isto significa que em Angola deve reinar o primário da lei, o princípio da igualdade de todos perante a lei. E o fundamento da democracia está no facto de que somos cidadãos iguais, ninguém mais, ninguém menos, como alguém cantou. E a polícia, não consigo explicar porquê deste fenómeno, mas há um outro exemplo, um outro fator que, na minha opinião, explica, em parte pelo menos, este comportamento brutal, este comportamento, vamos dizer, violento da nossa polícia. Um primeiro é a ideia da impunidade. Portanto,
quando as pessoas sentem que não há consequências para as suas ações, elas tendem a abusar. E este é um princípio humano, é uma tendência humana. Eu sou um frade dominicano, por isso, vezes sem conta, vou fazer referência à Bíblia. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes que não acreditam nisso. Mas para mim é bastante ilustrador a ideia de um Deus que cria e depois põe limites ao que Adão e Eva podem fazer. Eles não são deuses. Tem de haver sempre um limite e a democracia permite isso, a justiça permite isso. E nós não vemos consequências para muitas ações que acontecem a um determinado nível. Quando foi assim com a corrupção, que criou esse sentido de impunidade, e agora o que está a acontecer, não tivemos nenhuma consequência política, nem civil, nem criminal, para os autores morais de muita desta violência. Portanto, tende a haver consequências práticas para quem é responsável. Se aconteceu num determinado comando, o comandante tem de ser demitido. O comandante provincial, o comandante geral, as pessoas têm de pagar o preço pelas consequências das suas ações. Um outro fator, no meu entender, é o pouco investimento nos recursos humanos. A polícia investiu bastante em meios materiais, embora ainda a vejamos com algum carreto podre por aí, mas ao longo destes anos foi feito um investimento mais técnico-militar e muito pouco investimento humano, ético. E de lembrar que nós, por um lado, passamos muitos ex-militares para a polícia, tanto gente com formação para pegar no gatilho e disparar, e esta gente não teve reforma suficiente para mudar o disco duro de polícia, de militar para a polícia. Aliado a isso está também o facto, o modo de recrutamento. Durante muito tempo, e ainda continua, admitia-se para a polícia qualquer um. E não se faziam testes psicotécnicos sérios. Há muita gente que entrou para a polícia porque não tinha outro emprego. Exato. E isso como reflete-se agora na forma como estes agentes, ou muitos destes agentes, atuam. Tanto a polícia deveria, no meu entender, como proposta, investir na ideia da academia. Devia começar muito mais cedo a formar agentes para a polícia em academias, tem escolas, e fazendo anos de estudo, de formação, de modo a ter tempo para avaliar o perfil dos agentes que vai fazer. Portanto, para mim, estas são algumas das razões que explicam a violência policial. Júlio, obviamente também a falta de condições materiais ajuda. Sim. Olha, Júlio Candeeiro, só para voltarmos àquele tema, eu vou acrescentar só aqui as minhas duas palavras de sabedoria, não é? É que com liberdade também vêm responsabilidades, não é? Portanto, estávamos a falar do limite às pessoas, etc. E para se ter liberdade tem que se ter responsabilidades. Mas, de qualquer maneira, Júlio Candeeiro, eu não sei se você ia comentar sobre esta situação do Dr. Silvio Dalla ou do ativista Jorge Kisek, ou se quer que passemos já ao tema seguinte. Eu não quero comentar. Aliás, o caso do Jorge Kisek é se calhar aquele que mereceu menos atenção mediática em comparação com o caso do Dr. Silvio Dalla. Seja como for, os dois casos são de lamentar, a perda do Dr. Silvio Dalla e de outras vítimas pela violência policial, e ao nosso humano Luís só desejamos melhoras e vamos todos apoiá-lo na medida do possível. Mas são indicadores do estado de desrespeito dos direitos humanos que falam por si. Portanto, condenar e dizer isto, ações como essas
justificam o porquê que todos nós nos devemos comprometer pelas questões dos direitos humanos, porque um dia seremos nós as vítimas, se não fizermos nada. Ok, agora vamos àquele relatório. Vocês vão apresentar um relatório em breve, não é? Na próxima semana. É um relatório, segundo, pelo que eu sei, que versa a situação em Cabinda e no Zaire, não é? Na província do Zaire, é isso? Muito bem. Mayra, não sei se queres entrar agora. Nós temos, parece que chegou uma pergunta pelo WhatsApp e é uma pergunta gravada. João, muito boa tarde também ao nosso convidado. Eu tenho várias perguntas, mas tenho esta pergunta assim de Cabinda, de Jorge Lima Moanda, e se for possível passá-la agora, por que não? Saudações, ilustre Candeiro, que fala o presidente do Movimento de Libertação de Cabinda, Jorge Lima Moanda, MLC, a partir de Cabinda. A minha questão está ligada sobre a violação dos direitos humanos no enclave de Cabinda. Neste exato momento, nós resistamos várias detenções arbitrárias aos ativistas políticos ligados a vários movimentos independentistas de Cabinda. O que é que o ilustre diretor dos assuntos dos direitos humanos tem para nos dizer sobre esta questão? Eu quero saber, mais ou menos, no seu ponto de vista, como é que você poderia, qual é a solução que o senhor poderia trazer sobre esta questão? Porque nós vejamos que o Estado angolano intensifica a violação dos direitos humanos e repressões àqueles que pensam diferente em Cabinda, a fim de tentar silenciar o conflito que existe no território de Cabinda. Mas eu preciso saber mais ou menos qual é o seu ponto de vista sobre este assunto. Obrigado. Muito bem. Olha, e Júlio Candeeiro, portanto, vocês têm um relatório que vai sair em breve. Pode-nos dizer também o que é, quais são as conclusões sobre o que é que vocês viram em Cabinda? Muito obrigado. A pergunta que o companheiro Jorge Lima Moanda coloca é uma pergunta bastante pertinente em relação à situação dos direitos humanos em Cabinda. E eu devo dizer que a situação em Cabinda é preocupante e estamos todos atentos e solidários no desafiar o Executivo a prestar uma atenção especial à Cabinda, em alguns casos, mas, sobretudo, a não tratar de modo diferente os cidadãos em Cabinda, porque este aqui é o principal assunto. Direitos humanos são válidos em todos os lugares, em todos os contextos. Portanto, nós estamos atentos, temos também denunciado estas violações quando elas nos chegam e estamos ao corrente, porque nós não temos presença física em Cabinda, mas o estudo que vamos publicar vai revelar uma série de situações que ocorrem em Cabinda. Para além do estudo, aliás, antes de falar dele, nós também fazemos parte do movimento Chota, do movimento de organizações que trabalham sobre recursos naturais, a exploração, a gestão dos recursos naturais e o seu impacto para as comunidades, e ali temos também debatido a situação de Cabinda. Portanto, a minha palavra é de solidariedade, de apoio e está à vontade para contactar o Mosaico naquilo que sentir que pode ser um contributo para além do que já temos dado. Mas estamos ao corrente do que tem acontecido e continuamos a defender que o governo deve encontrar uma solução, se é o caso da solução política para Cabinda, mas nós escusamos-nos de limitar a nossa ação apenas à questão da ação política em Cabinda, senão a questão dos direitos humanos de uma forma geral e a necessidade que o Executivo tem de olhar para a questão da Cabinda com a seriedade e a verdade que ela merece. Agora, respondendo à questão do estudo, nós vamos, na segunda-feira, dia 21, publicar um relatório sobre a avaliação participativa do acesso à justiça.
O estudo é qualitativo e foi realizado nas províncias de Cabinda e Zaire. E a ideia do estudo é perceber, utilizando a metodologia qualitativa, percepções, ideias, compreensões das razões dos assuntos, quais são os principais problemas das comunidades vivendo em zonas de extração petrolífera e que mecanismos, que instituições têm à sua disposição para terem acesso à justiça, para fazerem justiça em caso de violação dos seus direitos. Portanto, é um estudo bastante profundo e mostra que a situação dos direitos humanos nestes dois lugares é preocupante e vai fazer recomendações a várias instituições dos Estados implicadas na gestão dos recursos naturais, mas também na administração das comunidades, das terras comunitárias, também na questão do poder das autoridades tradicionais, na questão do papel das instituições religiosas, da sociedade civil, para que a justiça seja efetivamente garantida àquelas comunidades. Obrigado. Mayra, não sei se tens aí mais perguntas, eu também tenho aqui mais, mas como estávamos do teu lado, eu passo-te a bola mais uma vez. Obrigada, então eu agarro. Oliveira é outro internauta que enviou uma pergunta pelo WhatsApp. E na realidade são 3 perguntas, mas todas focadas no mesmo. Ele pergunta por que motivo os dirigentes do MPLA não são levados ao Tribunal Internacional ou não sofrem sanções das Nações Unidas e porque não lhes foram aplicadas nunca as sanções, sendo que é um partido que mata milhares de angolanos há 45 anos. Esta é uma pergunta de Oliveira, ele é um angolano na Alemanha. Obrigado, caro Oliveira. O princípio é simples. Do ponto de vista do direito internacional, os países têm a sua soberania, é um princípio chave de regra na comunidade internacional. E há tratados internacionais que só têm validade num determinado país se o país o ratificar. E a questão do Tribunal Penal Internacional, que é do Tratado de Roma, Angola não ratificou o Tratado de Roma. Por isso, Angola não pode ser levada, vamos dizer assim, ao Tribunal Penal Internacional. Mas temos outros mecanismos internacionais dos quais nos podemos valer para pressionarmos a partir também de fora as ações do governo, sobretudo quando elas violam os direitos humanos. Portanto, temos a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, temos o Tribunal da SADC, temos outras instituições internacionais, onde, às vezes, ou vezes sem conta, nós, um grupo grande de organizações da sociedade civil, levamos questões que internamente não conseguimos resolver, porque os mecanismos internacionais servem como remédio para casos que internamente não conseguimos resolver. Portanto, o que há por fazer aqui é aplicar uma estratégia de tenaz, a partir de dentro, porque nós somos os primeiros a mudar. Se queremos que as situações melhorem, a pressão tem de começar a partir de dentro e complementá-la com ações externas para que, então, nós consigamos mudanças. Se nos lembrarmos do famoso caso dos 15+2, ele é um protótipo dessa estratégia de tenaz. Houve pressão interna e complementada com a pressão externa e conseguimos resultados extraordinários. Então, Angola não ratificou, mas é possível pressionar, porque ela é parte de outros tratados internacionais, é parte da Comissão do Conselho dos Direitos Humanos. Então, podemos sim denunciar. Agora, a comunidade internacional tem regras, ninguém virá aqui prender qualquer um se não for
algo que primeiro passa pela justiça a nível do país. João, já que estamos disto, eu tenho comentários que são de José Cassola, também temos de Virgílio Domingos, e estes comentários são no sentido de que em Angola não existem direitos humanos, dizem estes dois internautas, e que José Cassola, por exemplo, diz que os direitos humanos nunca serão respeitados, que este é um tema interminável, sobretudo em África. Ora, é um comentário, não sei se quer comentar, Júlio Candeeiro. Comentar o comentário. Eu acho que eu agradeço o comentário dos dois colegas, dos companheiros, o José Cassola e o Virgílio Domingos, mas eu lamento, discordo. Eu acho que os direitos humanos existem. Agora, eles são violados frequentemente, em alguns casos sistematicamente, isso sim. Mas os direitos humanos não nos são dados pelo Estado. O direito humano é algo que nasce conosco. E o Estado tem a obrigação, isso é como dívidas, né? Quando a gente tem dívida com alguém, quando estiver a dar, não faz favor nenhum. Quando o direito à vida não me foi dado pelo Estado, o Estado é obrigado a reconhecer. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que o Estado reconheça. O direito à educação não é um direito que o Estado me dá, é um direito que nasce comigo. Eu tenho de ter força, coragem, lutar para que eles sejam satisfeitos. Portanto, reconheço, sim, que os direitos humanos são muitas vezes violados, mas não concordo que eles não existam e também concordo que, em alguns casos, eles são respeitados. Portanto, o Estado angolano aboliu a pena de morte, o Estado angolano não anda por aí a matar pessoas à torta e à direita. Há casos em que isto acontece e é isso que estamos a denunciar. Portanto, há violações, só se viola algo que existe. Mas a ideia fundamental que eu quero passar aos meus dois companheiros é de dizer, o direito é seu, ninguém lhe deve e ninguém lhe deve, portanto, lhe deve tirar. Os direitos humanos são inerentes à pessoa humana. Eu tenho direitos e o Estado tem a obrigação de os respeitar. Portanto, eu espero que os meus companheiros não se deixem desanimar pelo volume de violações que acompanham, tanto a nível de direitos civis e políticos, como direitos econômicos e tudo mais, mas nos juntemos todos para pressionar o Estado a respeitar os direitos dos cidadãos. Tem de respeitar e reconhecer, mas não dar, porque o direito é nosso, não é o Estado que o dá. Muito bem. Olha, Júlio Candeeiro, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que já tinha uma outra, que é o ouvinte Dionísio Mufuma. E esta pergunta é uma pergunta muito concreta e eu creio que você vai ter uma opinião, de muito valor sobre isto, porque você, portanto, como disse, você é um frade dos dominicanos, não é? Da Ordem dos Dominicanos. Exatamente. E este ouvinte, a pergunta do Dionísio Mufuma é se você acha que a liberdade religiosa se encontra ameaçada em Angola com a restrição do governo na atuação e funcionamento das igrejas, em detrimento, enquanto se abre os bares das 7 às 22 horas todos os dias. Portanto, há ainda restrições, presumo eu, ao culto religioso, não é? Devido à pandemia. E este ouvinte pergunta-lhe se você não acha que isto é uma violação da liberdade religiosa, já que os bares estão abertos. Eu já agora aproveito para dizer aqui, é uma pergunta interessante, porque eu li hoje uma carta do bispo de São Francisco, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, que levanta precisamente esta questão. Não sei se você tem um comentário. Tenho um comentário e agradeço a pertinência da questão colocada pelo Dionísio Fuma. É claramente uma medida absurda, com todo o respeito, se calhar, ou pelo menos uma medida difícil de compreender, na medida em que não vemos argumentos científicos nenhuns a provar que as igrejas sejam um foco de maior contágio que os bares, que as praças, que os transportes públicos. Portanto, é uma medida que não faz sentido. Para além de que não faz sentido deixar para 2 dias
por exemplo, no caso dos que são católicos, a celebração da Eucaristia, como se naqueles 2 dias não houvesse risco de contágio. Portanto, não faz sentido nenhum. E eu junto, aliás, como presbítero, devo esta obediência também ao bispo da Arquidiocese de Luanda e a todos os bispos. Só tenho mesmo a dizer que eu junto a minha voz à condenação, ao desagrado que já manifestada pelas autoridades eclesiásticas de Angola, no sentido de dizer que não faz sentido nenhum estas limitações ao exercício do culto com a assistência dos fiéis. Essa é uma questão que condeno e espero que na próxima vez, quando forem atualizadas as medidas do estado de calamidade, o governo, o executivo, liberaliza de uma vez por todas o culto religioso com a presença dos fiéis, claro, exigindo que as igrejas criem condições de biossegurança. Mas eu peço, de qualquer maneira, que façamos alguma distinção entre estas medidas administrativas de combate à pandemia com o respeito ou não da liberdade religiosa. Sim. Portanto, eu penso que é preciso algum cuidado para afirmar categoricamente que com isso o Estado esteja a limitar o exercício da liberdade de religião e de culto. Não vemos que isso seja como tal uma violação desse direito, mas sim uma limitação de um direito a estar reunidos de assembleia a que os religiosos têm direito. Muito bem. Que era daquele ouvinte também, o Iconoclast Man, ele mandou outra pergunta, que é qual é a vossa relação com as organizações internacionais de direitos humanos? A nossa relação com algumas organizações internacionais de direitos humanos é uma relação de parceria. Nós, como Mosaico, não somos atrelados de ninguém. Portanto, trabalhamos para os direitos humanos em Angola e toda a parceria que ajude a concretização dos direitos humanos em Angola é bem-vinda, desde que feita, claro, no respeito da lei e no respeito da dignidade da pessoa humana. E existem organizações internacionais bem intencionadas que respeitam e valorizam o trabalho das organizações locais, mas também existem outras que só querem usar o trabalho das organizações locais para ganhar louros a nível internacional. Portanto, nós também temos a capacidade para não nos deixarmos usar por quem o quer fazer, mas também não vamos fechar a porta a quem é um verdadeiro aliado, porque nós queremos um país melhor. E todo aquele que tenha dado sinais, provas de que nos ajude a fazer isso, este é um verdadeiro aliado para nós. Muito bem. E eu quero agradecer a Júlio Candeeiro, diretor da Mosaico, pela sua presença aqui no Angola Fala Só. Esperemos que possa voltar em breve. Muito obrigado, Júlio Candeeiro. Obrigado pelo vosso convite e até a próxima. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na VOA em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.